Centro Minas, bom dia! 10 horas e 50 minutos, está na hora do nosso Conexão CDL. E hoje o tema é diversidade. Por que é tão importante falar sobre isso? Temos a participação da Aline de Castro Fonseca, psicóloga, Cássio Henrique da Silva Rodrigues, também psicólogo. E no finalzinho nós vamos bater um papo mais uma vez com a Graciane Martins, gerente comercial da CDL, que vai falar sobre a campanha Amigo da Cidade, compra aqui e concorre a prêmio. Bom, na semana passada nós falamos sobre os vieses inconscientes, aqueles pensamentos tendenciosos que adquirimos a partir de padrões já estabelecidos nos grupos com os quais participamos ao longo da vida e que acabam por interferir nas nossas decisões e até no julgamento que fazemos dos outros, nos tornando preconceituosos em algum momento. Entender essas diferenças e as dificuldades que elas trazem para a vida daqueles que pertencem a grupos que fogem das normas sociais e refletir sobre como tornar os ambientes mais justos e igualitários é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar de diversidade. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui novamente. Bom, então explica pra gente qual é a relação entre, nesse caso, os vieses inconscientes e diversidade. Sim, então recapitulando, né, como nós vimos na semana passada, os vieses, né, são esses pensamentos tendenciosos, né, como você falou, esses vieses são pensamentos tendenciosos que nós temos como são padrões estabelecidos. Esses padrões são estabelecidos ao longo, né, da nossa vida, que vai lá desde a infância até a nossa vida adulta, e que norteiam o nosso comportamento, norteiam as nossas ações, norteiam os nossos julgamentos em relação às outras pessoas. E como a gente falou na semana passada também, o remédio para minimizar os viés inconscientes são a empatia, que é a gente se colocar no lugar da outra pessoa para entender o ponto de vista desse outro. Então eu consigo ampliar as minhas perspectivas, né, a minha visão sobre as situações, sobre as pessoas, e a partir daí eu posso compreender mais e julgar menos. Então, quando nós falamos em diversidade, nós estamos falando de pluralidade, nós estamos falando do que é diverso, né? É justamente isso. Diversidade, falar de diversidade é falar daquilo que é diverso. Falar de diversidade, nós estamos falando de pluralidade. Então, no contexto social, quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando justamente isso. É respeitar, é entender que existem pessoas que têm uma história de vida diferente da minha. Tanto no contexto de gênero, no contexto de identidade sexual, no contexto de orientação sexual, no contexto de cultura, no contexto de norma, no contexto de tradições. Então, falar de diversidade nada mais é do que eu entender que existem histórias de vidas diferentes da minha e que está tudo bem, e que deve ser respeitada essa história de vida diferente da que eu possuo. Então, a partir do momento que eu não trabalho o meu autoconhecimento, eu não tomo conhecimento, eu não tenho consciência de que eu estou agindo conforme os padrões já impostos e pré-estabelecidos pela sociedade. Então, eu vou pelo pensamento da maioria. E quando eu vou pelo pensamento da maioria, eu acabo julgando, criticando, não compreendendo os grupos minoritários. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre diversidade. Na semana passada, o Cássio falou que a gente troca muito sobre esse assunto, né? Que a gente conversa muito. E tem um exemplo, uma história que o Cássio me trouxe, que eu gosto sempre de falar, porque ela me tocou muito, eu acho que representa muito o que é a diversidade. Eu até pedi o Cássio para poder contar. Eu assisti um vídeo uma vez e assim que eu assisti o vídeo eu fiquei muito pensativo, muito reflexivo sobre esse vídeo. Eu cheguei, comentei com a Aline, nós conversamos muito sobre esse vídeo. Em resumo, o vídeo fala de uma mãe preta, tá? É uma coisa que também eu falei na live passada e algumas pessoas até me questionaram. Tá, você falar preto ou falar negro? Isso aí a gente tem uma discussão também que a gente não vai entrar agora, a gente vai deixar para depois. Mas tinha um relato, um vídeo de uma mulher preta, de uma mãe preta, que ela estava ensinando, que ela estava relatando como que ela ensinava a filha a se comportar socialmente. E uma coisa que me marcou muito foi que ela falou o seguinte: ela chegou para a filha dela e falou assim: quando você entrar em uma loja, você pega a sua bolsa e coloca na frente com ela fechada, mostrando para todo mundo que ela está fechada e que você está segurando a bolsa, para não dar o entendimento que talvez você possa estar roubando algo. E outra dica que ela deu para a filha dela
foi o seguinte: tudo que você comprar, você pega a nota fiscal. Absolutamente de tudo. Você entrou numa loja, comprou uma peça, uma simples peça, por exemplo, você pega a nota fiscal. Porque é essa nota fiscal que vai comprar que realmente você pagou por aquilo que você está levando. E não que você roubou. Então, talvez uma mãe branca, talvez não precise, não tenha pensado sobre isso na história dela, porque não é a realidade. Então, a mãe preta, né, ela tem essa preocupação porque esse grupo social passa por esse tipo de discriminação. Então, eles precisam se precaver para, em algum momento, ela poder provar que comprou e não roubou. E talvez uma mãe branca nunca precisou pensar sobre isso. Então, isso são os vieses inconscientes, e isso é falar também sobre diversidade. Porque a partir das minhas vivências, muitas vezes eu não consigo enxergar a perspectiva da outra pessoa e entender que o que essa pessoa reivindica, o que essa pessoa fala, não é mimimi. Ela está falando da dor dela a partir da vivência dela. Então, por isso que é importante a gente se abrir, conviver com mais pessoas, de grupos diversos da gente, como a gente falou até na semana passada, para que a gente possa incluir essas pessoas, né? Então, eu trouxe aqui também outros exemplos para a gente refletir sobre como muitas vezes nós somos preconceituosos a partir do nosso ponto de vista e de forma inconsciente. Até nos nossos estudos, né, eles trazem alguns exemplos que a gente acaba trazendo para a nossa vida. Quando a gente vai no shopping e vê um homem preto de terno, a nossa tendência é pensar que ele é o segurança do shopping. E quando a gente vê um homem branco no shopping, a gente tende a pensar que ele é um executivo. Então, é uma tendência, não quer dizer que todas as pessoas pensam assim, mas é uma tendência. Um outro exemplo que eu gosto de trazer é uma líder mulher, que às vezes é mais incisiva com a equipe, ela é taxada de mimizenta, ela está dando piti, ela está de TPM, mas quando um homem ele é mais incisivo com a equipe dele, ele só está sendo mais objetivo. Então a gente tende a sempre polarizar. O homem branco, o homem preto, a mulher, o homem, né? Eu já trabalhei em uma empresa, por exemplo, é um exemplo real, onde tinha um líder que ele não contratava gordos, porque nas crenças dele, ele acreditava que todo gordo é mole. Então ele não queria contratar nenhum gordo para trabalhar com ele. Isso é um ponto de vista a partir de uma crença que ele foi adquirindo ao longo da vida. Então, ele é preconceituoso em relação aos gordos. E um outro exemplo também que eu gosto que eu vivenciei também, é numa conversa com uma pessoa sobre relacionamentos, né? Aí a pessoa falou comigo, eu não tenho preconceito em relação aos gays. Eu respeito, mas não precisa deles trocarem carinho na frente das pessoas, que eles se deixem pra lá. Então tá sempre polarizando, o homem e mulher, o branco, o preto, o gay e o hétero, né? O gordo e o magro. Então a gente precisa fazer com que esses grupos eles se respeitem mais, se comuniquem mais. Mas é só a partir do momento que a gente se relaciona e se coloca no lugar do outro, mas não é me colocar no lugar do outro como se fosse eu, é me colocar no lugar do outro como se fosse ele, entendendo a experiência dessa pessoa, a trajetória de vida dessa pessoa e todas as dificuldades e desafios que essa pessoa passa por ser quem ela é. Então, para que eu possa, né, conseguir entender que existem histórias de vidas diferentes, né, como a Aline trouxe aí, é importante respeitar e não somente respeitar, é importante também valorizar essas minorias. E a gente só consegue valorizar essas minorias quando a gente trata desses viés inconscientes, quando nós conversamos sobre esses viés inconscientes e nós temos a possibilidade de realmente respeitar e valorizar esse grupo. E incluir as pessoas, né? Não colocar as pessoas em dois polos, em dois extremos diferentes, mas incluir. Todos podemos estar juntos. E por que é tão importante, né, trabalhar as adversidades nas empresas? Sim, falar de diversidade na empresa é algo extremamente importante e é algo que nós gostamos muito de falar, nós temos muita familiaridade com esse tema também. Eu gostaria de responder essa pergunta com uma frase, que é uma frase do Henry Ford. Ele fala o seguinte:
Se duas pessoas numa mesma equipe pensam exatamente iguais, uma delas é desnecessária. O porquê dessa frase? A frase em si já fala muito, né? Se a gente for pensar aí na nossa prática, na nossa vivência, se eu tenho uma empresa e dentro dessa empresa eu tenho o mesmo grupo de pessoas que pensam igual, que fazem igual, que executam igual, eu não tenho a possibilidade de ir além. No mundo hoje, as empresas são altamente competitivas, o nosso mercado é competitivo. Então as empresas buscam a alta performance. É o buscar estar em cima e permanecer em cima. Então se eu tenho uma equipe que não é diversa, que todo mundo pensa igual, que todo mundo age igual, que todo mundo executa igual, eu não tenho a possibilidade de buscar essa alta performance. Porque vai estar todo mundo no mesmo linear e não vai ter ninguém para pensar fora da caixinha e trazer inovação e buscar mesmo essa alta performance. Outro ponto importante de se discutir a diversidade nas empresas é porque a sociedade espera um posicionamento das empresas em relação à diversidade. Mas a gente não tem eu acredito que aqui a gente tem que ter uma mudança de pensamento. Porque as empresas não têm que fazer diversidade só porque a sociedade espera. Isso é o mínimo. Elas têm que fazer diversidade dentro da empresa, elas têm que trabalhar a diversidade dentro da empresa porque é algo estratégico. De forma genuína, né, Carlos? Isso, de forma genuína, é algo bem estratégico. Não é fazer porque está todo mundo fazendo. É fazer porque eu sei que vai ser algo estratégico e que nesse mercado competitivo eu vou ter a possibilidade de buscar alta performance. E se pensando numa questão prática também, então, por exemplo, assim, as empresas querem os melhores funcionários. Toda empresa quer contratar o melhor funcionário. Então, esses melhores funcionários, na atualidade, quando eles vão se candidatar a uma determinada vaga, eles procuram conhecer a empresa, buscar informações da empresa e a diversidade é ponto de decisão da tomada desse candidato. Então, quando a empresa não é aderente à diversidade, ela tem a possibilidade de perder um bom candidato simplesmente pelo fato de que esse candidato não vai se sentir acolhido, não vai se sentir aceito dentro daquela organização. Então, outro ponto importante, né, para as empresas trabalharem essa diversidade é justamente isso: criar um ambiente favorável para que as pessoas possam se sentir acolhidas dentro da empresa e que a empresa crie espaço para que esses grupos, para que todos os grupos possam dialogar, conversar e construir algo juntos, né? E além disso, quando eu estou em um ambiente mais favorável, eu me sinto mais pertencente a essa empresa. E se eu me sinto pertencente, eu vou produzir mais. Então, é estratégico para a empresa trabalhar a diversidade. Na próxima semana a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, sobre pertencimento e produtividade. E uma outra questão, o último ponto que a gente queria reforçar, é que falar de inovação, para falar de inovação, é necessário falar sobre diversidade. Porque como o Cássio falou, se todos pensam exatamente iguais, eu posso dizer que eu só tenho uma pessoa. Então, quando eu trabalho a diversidade, eu tenho a possibilidade de ter pessoas pensando diferente, construindo soluções diferentes. Se todo mundo pensa exatamente igual, todo mundo vai encontrar sempre a mesma solução. Então, se os grupos são diversos, a gente encontra soluções mais assertivas. Então, é importante que eu tenha nos grupos pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, gays, héteros, homens, mulheres, talvez até pessoas de diferentes regiões, porque diversidade é falar de toda essa gama desses grupos de pessoas, né? Então, tem até um estudo, né, que comprova cientificamente com números que as empresas que trabalham diversidade, elas tomam decisões mais rapidamente e com mais assertividade. Então, por isso é tão importante falar sobre diversidade nas empresas, não só por uma questão de humanização dos espaços, isso é muito importante, mas também porque isso é estratégico e gera resultado. Olha, assunto importantíssimo, interessantíssimo nesta quarta-feira no Conexão CDL. Bom, Graciane, que aula, hein? Viu? Essa é plural, hein? Muito bom, né, Renata? Acho que a gente traz esse olhar aqui com cuidado muito maior, né, para dentro das empresas e para o nosso dia a dia. Que todo mundo quer entregar uma produção, um resultado,
Só que existe tantos detalhes, né, por trás disso que a gente não para pensar. Então, eu sempre gosto de ser plural, né? Acho que a gente aprende muito com isso. Graciane Martins, gerente da CDL. Graciane, você tem um convite para fazer, é isso? Renata, eu chego só com coisa boa, não é isso? Então, eu tenho 2 convites. Na verdade, um é bem direcionado. Nós estamos falando aí de um momento em que as empresas precisam vender. E quando a gente fala de venda, a gente lembra de atendimento. E todo mundo quer ser atendido com exclusividade. Ser atendido é fazer penitência ali naquele momento, né? Que o vendedor me ouça de verdade, que eu tenha uma importância para ele. E é isso que a CDL está fazendo agora, de 21 a 23 de junho, um curso voltado para boas práticas de atendimento presencial e digital. É importante lembrar isso aqui, porque o que acontece? As empresas estão se reinventando e estão vendendo no digital, né? E no digital não é um robô que tem que responder, né? É um ser humano ali por trás. Então a gente vai dar boas práticas, vai ajudar o vendedor com negociação, com estratégias, com dicas sobre como vender mais e melhor. Não é só quantidade, é qualidade para o seu cliente retornar. Né? Então a gente vai ter um curso aí super interessante, o professor Genor Schott, ele é parceiro do Senac, está vindo para dar umas aulas, para dar uma aula muito única e exclusiva para todos os nossos vendedores. Então você que é vendedor autônomo, quer melhorar o seu negócio, você que é empresário, quer mandar a sua equipe, qualificar a sua equipe, entre em contato com a CDL, a gente vai passar mais informações pelo telefone 3721-2289, tanto por ligação ou pelo WhatsApp, que a gente falar com esse curso, e eu tenho certeza, Renata, que quem fizer esse curso vai entender que a diferença de venda é lidar com o ser humano, né, e não com o robozinho. Há pouco tempo, a equipe da 5 Milhas fez um treinamento com ele, muito bom. Ai, gente, aqui tem testemunho ao vivo, né? E Renata, só pra gente não esquecer, claro, né? Nós estamos aí com a nossa campanha rodando. O tempo não para de passar, graças a Deus. 39 dias de campanha Amigo da Cidade. Compra aqui e concorre a prêmio. Uma campanha única que a CDL preparou com muito carinho e conta aí com apoiadores fantásticos, a Rádio Petrominas, o Fundo Eletricista, a Lojas Ortobon, que vem somando forças para trazer esse olhar para o nosso comércio local. Então, está chegando o dia do sorteio da moto. Dia 30 de junho, a gente vai ter outra live, que a gente já teve uma live na semana passada. Que foi uma live de prêmios. O pessoal ganhou prêmio assim, de minuto em minuto, Renata. Foi um sucesso. Eu não ganhei, mas eu vi. Vamos falar disso. Quem ganhou o prêmio está lá na CDL, tem gente que não buscou o prêmio ainda. Olha! Então, só lá na CDL buscar o prêmio. Então, dia 30 de junho, a gente vai ter o sorteio da nossa moto. Como que eu faço para participar desse sorteio? Comprando as empresas participantes. Todas as empresas, a lista das empresas está no nosso site, cdlpurvelo.org. Só entrar no site, tem todas as empresas participantes. Vai na empresa, compra seu presente para os namorados, faz sua compra no supermercado, mercearia para casa, pega seu cupom, deposita na urna e acompanha conosco a live dia 30, porque, Renata, tem mais surpresa, mas eu não posso falar hoje. Vai fazer suspense de novo. Na próxima semana eu vou te trazer em primeira mão, porque as notícias eu conto aqui. Então eu conto tudo aqui em primeira mão. Então, olha, semana que vem eu vou contar mais detalhes do que a gente vai ter na nossa live dia 30. Mas desde já, se programe dia 30, às 19 horas. Né, a gente vai estar transmitindo a nossa live com o sorteio da moto e de mais brindes. É o que eu posso falar por enquanto. Então não é só a moto é o prêmio assim. É o prêmio master da nossa campanha, né? Verdade. Uma moto linda, novinha, 0 km, tá lá esperando. Ai, tudo. Então, gente, dia 30, então, a live do sorteio. Mas vai ter outras cositas mais. Vamos agregar nessa live, né? A gente quer entregar mais coisas boas para os nossos curvelanos e região aqui, ó. Isso é bom. Gente, então não esqueça, participe da campanha, Amigo da Cidade, compra aqui, concorre a prêmio. Não esqueça de pedir seu cupom. Eu peço, olha, tem um cupom do CDL aqui. Isso mesmo, pode cobrar, porque todas as empresas que estão participando da campanha têm cupons e tá lá para você, consumidor. E tem hora que a empresa está cheia como multiconsumidor, elas esquecem, então cobrem mesmo da empresa que é o cupomzinho para eu ganhar a moto.
preenche o cupom, responde nossa pergunta lá, quantos anos que a CDL está fazendo. Eu vou soprar aqui, mas é 50. Não marque errado. E deposite o cupom na urna, na CDL também tem uma urna lá para vocês depositarem. E, gente, não perca, é uma oportunidade de valorizar o comércio, de ajudar os nossos comerciantes e também de concorrer ao mundo. Olha, bom, hein? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Graciane Martins, gerente comercial da CDL. Não esqueçam, gente, convite para o curso Boas Práticas de Atendimento Presencial e Digital nos dias 21 a 23. 21, 22 e 23. Serão 3 dias. 3 dias. E tem certificado também, viu, Renata? Que legal! E também gostaria de agradecer a presença do Cássio Henrique da Silva Rodrigues, psicólogo. Cássio, muito obrigada. Eu que agradeço. E também da Aline de Castro Fonseca, psicóloga. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme participar aqui novamente. E hoje nós falamos, gente, sobre diversidade, porque é tão importante falar sobre isso. Hoje nós aprendemos, né, mais aí sobre diversidade. Semana que vem, tenho certeza que vem mais coisa boa por aí, sempre aprendendo com o pessoal aqui da CDL. Não deixe de participar, que o tema de semana que vem é muito interessante também. Já estou aguardando. Bom, esse foi o nosso Conexão CDL desta quarta-feira. Mais algum recado, Graciane? Não, somente agradecer mesmo e amigo da cidade, compra aqui. Vamos valorizar o nosso comércio. E dia 30 o sorteio de uma moto lindíssima dessa promoção. Bom, gente, até semana que vem com mais Conexão CDL aqui na Sinfrominas FM. Até o próximo programa. Conexão CDL. Participe conosco. Visite o site